Farei a leitura do versículo 1 até o versículo de número 22, ou seja, o capítulo inteiro, e será esse o capítulo, o texto da manhã, onde será exposto. Assim diz o Senhor nosso Deus: nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias, naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que está na cidadela de Suzã, no 3º ano de seu reinado, deu um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, no qual se representou o escol da Pérsia e Média, e os nobres e príncipes das províncias estavam perante ele. Então, mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza. Por muitos dias, por 180 dias. Passados esses dias, deu o rei um banquete a todo o povo que se achava na cidadela de Suzã, tanto para os maiores como para os menores, por 7 dias, no pátio do jardim do palácio real. Havia tecido branco, linho fino e estofas de púrpura atados com cordões de linho e de púrpura a argolas de prata e a colunas de alabastro. A armação dos leitos era de ouro e de prata, sobre um pavimento de pórfiro, de mármore, de alabastro e de pedras preciosas. Dava-se-lhes de beber em vasos de ouro, vasos de várias espécies, e havia muito vinho real, graças à generosidade do rei. Bebiam sem constrangimento, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais da sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres na casa real do rei Assuero. Ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bista, Arbona, Bigtar, Abagtar, Zetar e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem à presença do rei a rainha Vasti com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. Porém, a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Então, o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os interesses do rei na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. Os mais chegados a ele eram Carsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos, que se avistavam pessoalmente com o rei e se assentavam como principais no reino. Sobre o que se devia fazer, segundo a lei, a rainha Vasti, por não haver ela cumprido o mandato do rei Assuero, por intermédio dos eunucos. Então disse Memucã na presença do rei e dos príncipes: a rainha Vasti não somente ofendeu ao rei, mas também a todos os príncipes e a todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão a seu marido, quando ouvirem dizer: mandou o rei Assuero que introduzissem à sua presença a rainha Vasti, porém ela não foi. Hoje mesmo, as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei. E haverá daí muito desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, promulgue de sua parte um édito real, e que se inscreva nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue, que Vasti
não entre jamais na presença do rei Assuero. E o rei deu o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Quando for ouvido o mandado que o rei decretara em todo o seu reino, vasto que é, todas as mulheres darão honra a seu marido, tanto ao mais importante como ao menos importante. O conselho pareceu bem, tanto ao rei como aos príncipes. E fez o rei segundo a palavra de Memucã. Então, enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo o seu modo de escrever e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa e que se falasse a língua do seu povo. Amém. Oremos mais uma vez. Graças te damos, Senhor, nessa manhã. Nós estamos alegres, ó Deus, em Tua presença, por ouvir a Tua voz já ressoar desde cedo. E mais do que nunca agora, Senhor, nós te pedimos que fale conosco. Que a Tua glória se manifeste nesse lugar. Que possamos enxergar as verdadeiras características dos reinos deste mundo. Que possamos, ó Deus, aprender de uma vez por todas que eles não são fortes, não são tão poderosos assim, mas que são fúteis e frágeis. Ó Deus, e que olhamos para o Teu reino, principalmente para o Teu ungido, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como sim, Ele sendo o Rei inigualável, digno de toda a glória e de todo louvor. Nós oramos, ó Deus, pedindo a Tua iluminação mais uma vez, que Cristo seja pregado nessa manhã, que o Teu povo seja edificado e que o Senhor seja exaltado. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O que faz as pessoas serem atraídas pelos reinos deste mundo? O que chama tanto a atenção no império do mal? Se você já leu ou assistiu Star Wars, a famosa obra de George Lucas, certamente você conhece o personagem Anakin Skywalker, popularmente conhecido como Darth Vader, apontado por alguns especialistas da área do cinema como um dos maiores vilões, se não for o maior vilão do cinema. Talvez você não saiba, é que nem sempre ele foi do mal. Ao longo de sua caminhada, e devido a algumas circunstâncias, como por exemplo a tentativa de salvar a vida de sua amada, o jovem Anakin se viu atraído pelo lado sombrio da força. E talvez, para algumas pessoas, é até justificável essa opção do personagem, uma vez que ele sofreu tanto, uma vez que ele enfrentou circunstâncias difíceis em sua vida. Na verdade, para muita gente, é perfeitamente justificável abraçar o lado sombrio da força, ceder ao império do mal. As pessoas dizem, você já deve ter ouvido, talvez você já tenha falado, eu nasci pobre, eu tive uma infância difícil, uma vida sofrida, são tantos os problemas que eu preciso enfrentar em minha vida. Como não sucumbir aos prazeres da carne? Como não almejar as riquezas desta terra? Como não aceitar as ofertas dos reinos deste mundo? Como não? Pior ainda, meus queridos, quando ouvimos essas declarações ou semelhantes a elas, partindo de crentes, de pessoas que estão visivelmente no reino da luz, mas que seus corações parecem cobertos pelas trevas do império do mal.
Nessa manhã, eu quero que você veja, à luz desse texto, desse capítulo 1 de Esther, do livro de Esther, o quão ridículos são os reinos deste mundo. Sim, você precisa aprender de uma vez por todas a não admirar, a não cobiçar esses reinos, mas a zombar e a ironizá-los. Essas supostas glórias terrenas que eles dizem tanto possuir. Pois é exatamente o que esse capítulo nos mostra. A saber, que os reinos deste mundo possuem aparente glória e força, mas na verdade não passam de fúteis e frágeis. Os reinos deste mundo, eles possuem aparente glória e força, mas na verdade eles não passam de fúteis e frágeis. Veremos isso em 2 pontos. Do versículo 1 ao versículo 9, nós veremos a futilidade dos reinos deste mundo. A futilidade dos reinos deste mundo, do versículo 1 ao versículo 9. E do versículo 10 até o versículo 22, nós veremos a fragilidade dos reinos deste mundo. A futilidade e a fragilidade dos reinos deste mundo. Bote os olhos ao texto e observe aí. Não farei a leitura de todos os versículos novamente, mas alguns ao longo da exposição, mas fique com seus olhos sobre o texto, especialmente agora dos versículos 1 ao versículo 3. Nessa seção onde nós vemos aqui do 1 ao 9 a futilidade, mas essa primeira parte, do 1 ao 3, nós observamos agora uma apresentação geral do reino. É feita aqui pelo autor. O autor do livro de Esther, nós não conhecemos, não sabemos quem foi que escreveu exatamente esse livro, mas o fato é que é um livro inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E do versículo 1 ao versículo 3, o autor aqui ele inicia nos apresentando de forma resumida o cenário no qual a história se passa. A primeira menção feita por ele é ao rei que governava naquele período, a saber, o rei Assuero, também chamado, que você já deve ter lido nos livros de história, já deve ter ouvido esse nome, Xerxes I. Este herdou de seu pai, Dario, o reino da Pérsia. Sim, exatamente o povo que sucedeu a nação babilônica como maior potência à época. Tornou-se conhecido por consolidar o império iniciado por seu pai, por seus planos de construção e também por sua guerra contra os gregos. E observe no versículo 1 como propositadamente o autor destaca a extensão desse império. Ele diz, da Índia a Etiópia, 127 províncias. De acordo com certo autor, seria o equivalente em nossos dias ao território da Argentina duplicado 2 vezes. Então é um império vasto, meus irmãos. É grandioso. Ele governa sobre muitos. A cidadela citada no versículo 2, ela tinha os seus portões conhecidos, chamados como portões para o mundo, porque de lá saíam as ordens que transformavam a vida das nações. Veja a importância política ali de Suzã. Ademais, a dinastia dos reis persas é repleta de homens poderosos. Você sabe, os que antecederam Xerxes I, Assuero, o próprio Dario, Ciro. E esses homens, eles amavam se ensoberbecer com a glória de seu reino. E queriam ser tratados como divindades, como normalmente os reis pagãos assim agiam. O que eles determinavam tinha que ser atendido. Ninguém poderia desobedecer à vontade do imperador. O que ele decretasse, o que ele dissesse, o que ele ordenasse, deveria ser cumprido, deveria ser obedecido. Será mesmo? No versículo 3, há uma menção a uma reunião. Mais do que isso, temos o relato de um banquete sendo oferecido especialmente às grandes autoridades do império. Nobres, militares, sábios, pessoas consideradas importantes para o rei estão presentes. O que alguns comentaristas argumentam é que essa reunião aconteceu com o objetivo de traçar um planejamento estratégico para invadir a Grécia. Dario, o pai de Assuero, já havia tentado
essa invasão antes dele, mas sem sucesso. Os acontecimentos descritos aqui nesse capítulo 1 de Esther, eles estão presentes, eles estão no contexto entre a primeira tentativa, no caso a de Dario, o pai de Assuero, e a segunda tentativa, que será por meio de Assuero. Se passa nesse período, nesse tempo entre a primeira e a segunda tentativa. Então, Assuero está fazendo esse banquete, essa festança aqui enorme, chamando as principais autoridades do reino, com o objetivo, pelo menos a maioria dos comentaristas falam isso, estratégico, de montar aqui um planejamento de invasão à Grécia. Mas o fato, meus irmãos, é que, sendo este o motivo dessa reunião ou não, aqui o nosso autor, mais importante para nós, é seu objetivo de nos chamar a atenção dos seus leitores ao contexto em que o povo da aliança estava inserido. É verdade que muitos do povo da aliança já haviam regressado à terra prometida na comitiva de Zorobabel. Você deve lembrar, o povo foi levado pela Babilônia, a nação que estava governando, por assim dizer, o mundo antes da Pérsia. Os babilônios levaram o reino do sul, o reino de Judá, para o cativeiro. E depois de 70 anos, depois de Babilônia cair e a Pérsia ela surgir no cenário mundial como esse governo, como esse líder, a Pérsia, através do seu rei Ciro, decreta o retorno dos judeus à terra prometida. E isso começa com a primeira comitiva sendo liderada por Zorobabel. Depois disso, nós sabemos que Esdras e Neemias também foram responsáveis por retornos do povo de Deus à terra prometida. Mas o que temos diante de nós é, depois da primeira comitiva partir de Zorobabel, e a de Esdras ainda não tinha acontecido. Por mais que uma boa parte do povo tivesse voltado, alguma parte do povo tivesse voltado, ainda tinha muita gente do povo de Deus morando, habitando naquele reino pagão. Muita gente ainda estava ali. E perceba como o autor ele traz mais informações a respeito desse reino, expondo agora alguns dos detalhes do banquete promovido por Assuero. Dos versículos 1 a 3 ele faz essa apresentação geral, e dos versículos 4 a 9 ele agora mostra o exibicionismo do reino. Observe, o exibicionismo do reino da Pérsia, que bem prefigura, que bem tipifica, melhor dizendo, os reinos deste mundo. Versículo 4 ao versículo 9. No versículo 4, observe bem aí, a primeira informação que nós temos é sobre o tempo que durou aquele banquete. 180 dias, ou seja, 6 meses. Você consegue imaginar isso? Uma festa que durou 6 meses. Talvez a festa que você tenha participado que mais durou foram nem 6 horas. Quanto mais imaginar 6 meses. 6 meses. É bem verdade que alguns eruditos entendem isso como uma espécie de hipérbole. Como se o autor estivesse aqui propositalmente exagerando na linguagem para falar de um tempo muito grande em que essa festança aconteceu. Mas ainda assim, isso não perdemos de vista o que está acontecendo aqui. Uma festa que dura incontáveis dias para exibir as glórias do reino. Sim, o versículo 4 diz, qual era o objetivo? Para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza. Todos esses dias usados para falar dos feitos, das vitórias em batalhas, dos inimigos subjugados, dos territórios conquistados, dos despojos de guerra, do poderio bélico, das construções suntuosas e, acima de tudo, exaltar o rei por sua glória e pelo seu poder. Entretanto, perceba que o rei também lembrou-se dos cidadãos comuns. Após passarem os 180 dias,
Nos conta o versículo 5 que ele deu um banquete a todo o povo que estava na cidadela de Suzã. Tudo bem que foi com uma pequena diferença. Durou somente 7 dias. Mas o que importa é o tempo. Afinal, eles foram convidados pelo rei, como diz o texto aí, para entrarem no pátio do jardim do palácio real. E se você já leu alguma coisa, senão eu até o incentivo a procurar, uma das famas da Pérsia daquele período era justamente a beleza dos seus jardins. Olha, o rei é bom, o rei é generoso. Pequena diferença de dias. Mas ele também convidou o povo, os maiores e até os menores, para também fazer parte daquele banquete. O versículo 9 menciona mais um outro banquete. Veja como essa primeira parte do texto, do 1 ao 9, está bem focada nessas festas acontecendo. O de 180 dias, focado especialmente nas autoridades do reino. O de 7 dias, que é para todo o povo dali da cidadela. E o versículo 9, já adiantando, devido aqui ao contexto focando nos banquetes nesse momento, um banquete oferecido por Vasti, a rainha, apenas para as mulheres. Festa e mais festa. No entanto, eu quero chamar a sua atenção para os versículos 6 e 7, onde nós temos aqui mais descrições da glória desse reino. Mais especificamente, os seus ornamentos e a generosidade do rei em conceder boa bebida para o povo. Acerca disso, o erudito Ian de Good, ele comenta dizendo o seguinte: havia pilares de mármore e cortinas de linho branco e violeta, sofás de ouro e prata, até mesmo pavimentos de mosaico feitos de materiais caros, até mesmo o chão no qual os convidados caminhavam e os assentos nos quais eles se sentavam eram feitos de coisas que outros anfitriões teriam mantido trancadas em segurança, como tesouros preciosos. Não havia 2 taças de vinho idênticas, e o vinho fluía livremente, graças à generosidade do rei. Aquilo que outros iriam trancar como coisas preciosas, eles faziam questão de exibi-las e pisavam em cima dessas coisas preciosas. Agora note a menção feita pelo autor acerca de uma lei relacionada à bebida, no versículo 8. Bebiam sem constrangimento, diz o versículo, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais da sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. Eu não sei se você conseguiu entender o que o texto está dizendo. Você consegue perceber aqui o quão estranho é o que está sendo nos descrito aqui. O rei, ele, nesse texto, demonstra o quanto ele era controlador. Ele baixou um decreto determinando que as pessoas bebessem o quanto elas quisessem. O conceito de liberdade deste homem, que ele possui aqui, é deturpado. Para ele, as pessoas eram livres, não porque liberdade era uma condição natural delas, um direito, como nós cremos, inalienável, mas porque ele havia decretado que elas fossem livres. Observe a sutileza de Assuero aqui. Ele sentia dono das pessoas, ao ponto de determinar a quantidade que elas deveriam beber. Um decreto afirmando que eles tinham liberdade para beber ou não beber. E beber o quanto quisessem. Eis a descrição do Império Persa diante de você. Resumida, obviamente. Um reino bastante festivo. Não é mesmo? Como é que você ouve esse relato nessa manhã? As festas aqui mencionadas despertam em você um desejo de estar lá participando delas?
Talvez sua resposta seja: jamais, Alex. Como é que eu poderia desejar envolver-me com uma festa mundana? Mas não é exatamente isso que você muitas vezes quer fazer quando toma conhecimento das grandes festas promovidas pelos ímpios? Se ímpios famosos o convidassem, então, se aquele jogador famoso me chamasse. Se aquele ator, se aquele cantor, se aquele político, se me chamasse para a festa dele. Seu coração não almeja estar nos banquetes e salões das festas hollywoodianas? Está entre os nomes mais comentados do momento? Receber convites para acessos às áreas VIPs? Porque é isso que acontece mesmo. Veja quem são os convidados. Quem tem direito de entrar nessa festa aqui suntuosa mencionada no início? Não são aqueles que teriam problema de pagar se tivesse ingresso sendo ali vendido. Quem recebe os convites para entrar de graça são justamente aqueles que não precisam. E você talvez pense: eu que tanto gostaria de ir, tanto gostaria de participar dessa alta sociedade e não tenho condição de entrar, por que um convite desse não sobra para mim? Talvez você diga: nada disso. Eu mesmo não quero estar envolvido com esse pessoal. Não gosto desse tipo de coisa. Será mesmo? Será mesmo? Que não há nenhum deleite no seu coração, em algum nível, em desejo de participar das festas dos ímpios? E quanto tempo você desperdiça com coisas fúteis? Talvez não exatamente as mesmas coisas aqui mencionadas que os persas estavam gastando tempo, mas com outras que certamente você não deveria gastar o seu tempo. Quantas horas de frente para uma televisão, sem fazer nada? Você olha o texto e diz: 180 dias, como pode? Que futilidade! Como você pode falar isso se você gasta horas a fio em coisas fúteis também, inúteis, que não acrescentam em nada à sua vida espiritual? Nada. Quantas horas gastas em redes sociais apenas acompanhando o que é que aquele seu famosinho predileto está fazendo? Estou aqui acompanhando. Ele saiu de casa. Ele foi ao shopping. Ele está comendo. E lá curtindo, acompanhando, comentando. Que futilidade. Que futilidade. Pare para pensar. Quanto tempo você gasta com coisas fúteis? Isso pode te fazer pensar que o período de 6 meses de festa na Pérsia não é tão longo assim, comparado ao tempo que você gasta. Mas sabe por que você cobiça essas coisas? Pelo menos uma das razões é porque ao invés de você satirizá-las, você as admira. Você faz justamente o contrário do que o autor do livro de Esther está nos ensinando nesse capítulo. Porque sim, esse capítulo, não só esse capítulo, o livro de Esther, ele é marcado especialmente pela ironia, por sátira. Deus, através do seu autor aqui, do autor que ele usou para escrever essa obra, ele está zombando dos reinos deste mundo. E esse capítulo 1 mostra isso de uma maneira muito vívida.
Então como é que você pode não cobiçar essas coisas? Uma maneira, zombar delas e não admirá-las. E não nutrir no seu coração prazer nessas coisas. Infelizmente, há cristãos que incorrem nesses pecados. A nossa confissão de fé, a confissão de fé de Westminster, em seu capítulo 17, sobre a perseverança dos santos, no parágrafo 3º, ela diz o seguinte: eles, porém, falando aqui acerca dos que servem ao Senhor, dos crentes, que estão em Cristo, eles, porém, pelas tentações de Satanás e do mundo, pela força da corrupção neles restante e pela negligência dos meios de preservação, podem cair em graves pecados e por algum tempo continuar neles. Incorrem assim o desagrado de Deus, entristecem o seu Santo Espírito e de algum modo vêm a ser privados das suas graças e confortos. Têm os seus corações endurecidos e as suas consciências feridas, prejudicam e escandalizam os outros e atraem sobre si juízos temporais. O que é que nossos pais estão dizendo aqui para nós? Que mesmo aqueles que estão em Cristo e perseverando na fé, porque Deus os preserva, podem em algum momento cair em pecados e pecados graves, e uma das razões para isso é porque são atraídos pelo mundo, pelas supostas glórias dos reinos deste mundo, pela aparente força que eles têm. Veja o perigo. Precisamos rir, meus irmãos, da futilidade dos reinos deste mundo. Satirizá-lo é uma arma poderosa, como diria certo teólogo, contra o desânimo e contra a assimilação deles sobre nós. Contudo, ainda há quem olhe para esse texto aqui, talvez tenha alguns que consigam enxergar isso no primeiro momento, acreditar na generosidade do rei. Não, peraí, não exagera. Veja, o rei está sendo generoso. Em algum sentido aqui, em alguma medida, nós conseguimos enxergar generosidade da parte do rei. Veja como ele é bom. Ele faz festa para o povo. Ele inclui todos, todas e todes. Ninguém fica de fora. Tem carnaval, tem fortal, tem réveillon na praia, tem mortadela garantida e até promessa de picanha e cervejinha. O que mais queremos? Essa é uma visão míope da realidade, meus irmãos. Assuero não estava sendo generoso. Seu objetivo não é incentivar uma vida altruísta, muito menos a adoração ao Deus verdadeiro através daquilo que ele conquistou, dizendo: olha, isso aqui que eu tenho pertence a Deus. Não é o seu objetivo aqui. Lembre-se que os reinos deste mundo, eles não oferecem nada gratuitamente. Citando um ditado popular muito conhecido, mas que cabe muito bem aqui: não existe almoço grátis. Eles cobram caro. Eles são generosos, contanto que possam controlar as nossas vidas. Esse é o preço de você se submeter aos reinos deste mundo, de você abraçar o império do mal. É a sua liberdade, é a sua vida. Você quer perder isso? Está disposto a perder isso? Meus irmãos, Xerxes I não era generoso, mas há um rei que de fato é generoso. Um rei que, quando convida seu povo para um banquete, não regula suas vidas de forma opressora, mas o governa com amor. Um rei que manifesta a sua glória não como uma mera ostentação, e sim como uma revelação de quem ele é. Esse rei, ele é tão generoso que deu a própria vida para te salvar. Sim,
Cristo Jesus, Ele é o Rei verdadeiramente generoso. A Cristo seja a glória nessa manhã. Aquele que nenhum rei humano, nenhum homem pode se comparar. E aqueles que tentaram fazer isso, em sua tolice, em sua loucura, foram derrubados, foram esmagados, e assim continuarão sendo. Mas não apenas nós aprendemos essa manhã, meus irmãos, acerca da futilidade dos reinos deste mundo. Nós também aprendemos nesse texto que eles também são frágeis. Veja a fragilidade dos reinos deste mundo a partir do versículo 10. Primeiro eu quero que você observe do versículo 10 ao versículo 12 a fragilidade dos reinos deste mundo vista na incapacidade para realizar toda a sua vontade. Sim, os reinos deste mundo são frágeis porque são incapazes para realizarem toda a sua vontade. Veja isso, os versículos 10 a 12. Seus olhos sobre o texto, os 10 a 12. Atente a essa importante informação aí no texto. É dito que o coração do rei estava alegre do vinho. Entre os comentaristas, há quem entenda que Xerxes não estava completamente embriagado. No entanto, é inegável, à luz da expressão usada pelo autor, que sob algum nível de influência da bebida, ele se encontrava. E é nessa circunstância, ou seja, sem estar totalmente sóbrio, que o rei convoca os seus eunucos para uma tarefa. Observação importante aqui. Os eunucos, meus irmãos, exerciam uma considerável função na corte. Eles supervisionavam o harém e eram envolvidos em questões administrativas. Acerca deles, o teólogo Matthew Henry comenta: alguns conselheiros e funcionários do gabinete eram castrados para evitar que tivessem filhos e que se rebelassem e tratassem de estabelecer uma dinastia própria. Um funcionário oficial castrado era chamado eunuco. É a estes homens, Meumã, Bista, Arbona, Abagtá, Zetar e Carcas, que Xerxes ordena trazerem a rainha Vasti à sua presença. E qual era o propósito aqui dessa ordem do rei? O final do versículo 11 nos dá a resposta. Para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. O rei, após mostrar as glórias do seu reino e todas as suas riquezas, ele deseja, nesse momento, exibir o seu maior troféu, a rainha. O texto, meus irmãos, enfatiza a fisionomia de Vasti, extremo formosa. Ela deveria comparecer à presença do rei, portando sua coroa real. Alguns rabinos, eles entenderam essa expressão como se Xerxes estivesse dizendo o seguinte: apenas a coroa real. Isto é, nada mais. Ela apareceria despida, usando somente a coroa. Por mais que isso não seja algo impossível de ele ter ordenado, o fato é que nós não temos como asseverar, à luz do texto, que era esse o caso. Contudo, o que está em vista aqui, meus irmãos, é sem dúvida uma ofensa. Aquele homem queria expor sua mulher na frente de vários outros homens ébrios. Ele tratou Vasti como um mero objeto, uma espécie de boneca que seria exposta numa vitrine para a cobiça de todos. Sim, um objeto para sua satisfação egoísta e símbolo maior de exibição do seu poder. Quantos homens agem da mesma maneira que Xerxes? Tratam suas mulheres como meros objetos,
promovem a sensualidade da própria esposa e dizem, de forma aberta, o que é bonito é para se mostrar. Essa frase está patenteada por Satanás. Agem como verdadeiros imbecis. Você pensa assim? Homem, eu espero que não. Espero que você seja o guardião da modéstia da tua mulher. É você quem principalmente deve alertá-la quanto às vestes que ela usa, que deve comprar roupas modestas e proibir, se necessário for, que ela saia de casa com alguma roupa inconveniente. E quanto às mulheres que gostam de se exibir? Usam suas redes sociais para expor seus corpos como se fosse um frigorífico. Não possuem o menor pudor. Mulheres que, ao se olharem no espelho, a semelhança da bruxa da Branca de Neve, quando contemplava sua formosura, dizem, espelho, espelho meu, há alguém mais formosa do que eu? Mulheres que fazem questão de serem sensuais, libidinosas, voluntariamente servem como objetos de cobiça. E ainda são hipócritas em falar de assédio quando elas mesmas contribuem para isso. E, calma, estou dizendo que isso é justificável. Um homem que assedia uma mulher, estando ela com uma roupa modesta ou não, ele não tem razão para fazer isso. Isso é pecado, isso é grave e tem que ter as suas consequências. Eu estou dizendo que uma mulher que fala de assédio, de sofrer assédio e dá todo o espaço para isso com a roupa que veste, não tem moral para falar. Não tem nenhuma moral para falar. São hipócritas. Como anda a sua modéstia, minha irmã? Biblicamente, modéstia inclui mais que vestes e adereços, mas não menos do que isso. Uma mulher piedosa cultivará não somente uma alma temente a Deus, mas demonstrará esse temor também através do seu corpo. Você ouve seu marido no tocante a esse assunto? Ou para você ele é o cabeça em tudo, mas não para falar das suas roupas? O que você prefere? Está casada com um homem que zela pela sua modéstia ou com um Xerxes que te exibe como um troféu para todos cobiçarem? Veja a resposta da rainha. Porém, a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Aquela mulher, mesmo ímpia, recusou-se a ser um objeto de cobiça. Há muitas especulações sobre a razão exata por que ela deixou de ir. Mas, sem sombra de dúvida, ela não se submeteu àquela ordem absurda do rei. Percebe o tamanho da gravidade quando mulheres cristãs fazem justamente o contrário? Uma ímpia, e que historicamente é conhecida por ter sido uma mulher terrível, consegue nesse ato aqui demonstrar um melhor comportamento do que muitas mulheres que afirmam ser cristãs. Se o seu comportamento é diferente disso daqui, que é o mínimo do mínimo do mínimo, não aceitar esse tipo de exibicionismo, de exposição do seu corpo, da sua beleza. Se você não faz esse mínimo aqui, você não é melhor do que Vasti, pelo menos nesse aspecto. Agora, mais do que isso, a recusa de Vasti em submeter a ordem absurda do rei serve como um exemplo de que é possível sim resistir ao império das trevas. Mais uma vez, cito aqui Ian Degand, que ele comenta essa parte do texto, diz o seguinte: a lei dos persas e dos medos, que não podia ser revogada, podia, porém, ser recusada. A rainha Vasti, que de acordo com o costume persa, vinha dando uma festa separada para as mulheres,
recusou-se a atender às exigências sem sentido de Assuero. A lei podia ser capaz de obrigar as pessoas a beber quanto quisessem, mas não podia, afinal, obrigar a esposa do rei a ser tratada como objeto sexual. Uma simples mulher se ergueu e disse não, e sacudiu as bases do império com a sua recusa. Percebe a fragilidade dos reinos deste mundo? Eles aparentam poder e força, mas na verdade são frágeis. Eles podem até exercer algum tipo de controle, todavia eles não têm todo o controle. Ora, meus irmãos, se uma simples mulher, ainda que rainha, mas uma simples mulher, mesmo sendo ímpia, nos mostra que é perfeitamente possível resistir à opressão de um reino mundano, por que então você que afirma ter o Espírito Santo não consegue? Por que você sucumbe diante dos reinos deste mundo? Por que você cede à pressão e aceita calado tudo que ordenam, tudo que mandam, mesmo que seja pecaminoso, você vai lá e se submete? Por quê? Se uma mulher ímpia mostra que é possível desobedecer. Sabe qual é o motivo? É por ser mais fácil submeter. Quem quer perder seus privilégios? Quem deseja ser despojado? Quem gostaria de ser tratado à margem dos demais, esquecido? Você não gostaria. Ninguém gostaria de passar por isso. Então é mais fácil ser assimilado, é mais fácil se adequar ao império do mal. Entretanto, para aqueles que são chamados por Deus para o seu reino, precisam necessariamente se opor aos reinos deste mundo. Precisamos nos erguer contra todo tipo de cultura imoral, contra todas as ordens abusivas, contra o império do mal liderado por Satanás. É isso que você tem feito. É isso que você tem feito. Mas perceba que não apenas a fragilidade dos reinos deste mundo é vista na tentativa de colocar suas leis em prática, suas ordens em prática e não conseguir que todos submetam, mas ela também é vista a fragilidade na ignorância dos sábios para resolver os seus problemas. A partir do versículo 13. Vai do 13 ao 22, como eu disse, seus olhos sobre o texto e acompanhe a explicação. O rei está furioso agora com a desobediência da esposa. Então, entre os versículos 13 a 15, o autor nos narra que ele foi consultar os seus sábios. Mais uma vez, o número 7 aparece, 7 eunucos e agora 7 sábios, para saber o que fazer naquela circunstância. Esse era o costume dos antigos reis, assim como dos atuais governantes. Vou tomar uma decisão importante, vou tomar uma decisão, nesse caso supostamente, uma decisão que realmente vai trazer consequências para todos. Eu preciso me consultar com os sábios. No entanto, você percebe a ironia aqui? Um homem que se apresenta como grande e poderoso não consegue lidar com o comportamento de sua mulher a ponto de pedir ajuda aos conselheiros. Esse é Assuero. Poderoso. Homem de enorme influência, mas não consegue liderar a própria casa. Não tem controle sobre a própria mulher. Agora, o que homens pagãos, que adoravam falsos deuses e consultavam os astros, sim, os conselheiros aqui mencionados, além de estarem naquele momento cheios de vinho, o que esses homens poderiam aconselhar que fosse de algum proveito? Homens que não têm o Espírito de Deus em suas vidas. O que é que eles poderiam falar de sabedoria? O texto segue, a partir do versículo 16. Eles, no caso, Memucã agora se posiciona, dos 16 ao 22, um dos conselheiros, este, chamado Memucã, sugere o seguinte, vou parafraseá-lo aqui. A rainha deveria ser despojada de sua posição, porque sua ofensa contra o rei causaria um enorme problema em todo o império. Uma vez que as demais mulheres copiariam o exemplo de Vasti e também se levantariam contra seus maridos.
Esse é o argumento dele. A questão era tão grave que, segundo ele, seria necessário baixar um decreto e promulgá-lo em todo o vasto império. Nesse decreto, a autoridade do homem, como senhor de sua casa, seria reafirmada. Inclusive, a língua a ser falada dentro de casa tinha que ser a do marido. Se, por exemplo, o marido fosse de uma região, falasse um idioma, um dialeto, e a mulher falasse outro, e mesmo que ele aceitasse a priori falar o dialeto dela, o idioma dela dentro de casa, devido ao decreto do rei, tinha que falar a língua do marido. Imagina a situação. Todo o sistema de correios da época ali do império mobilizado para executar essa ordem. Os cavalos correndo o mais rápido possível. Os recursos financeiros gastos nessa empreitada. Uma verdadeira mobilização com o peso do decreto real. E tudo isso para quê? Será mesmo que existia perigo, meus irmãos? As mulheres se insurgiriam contra seus maridos? O caos se instalaria entre os persas? E ainda que isso acontecesse, seria possível evitar esse caos através de uma lei meramente humana? Além disso, veja a deturpação do significado da submissão feminina no casamento. De acordo com aqueles homens, uma esposa deveria obedecer seu marido, mesmo quando seu interesse fosse de tratá-la como objeto. É isso aí implícito aqui. Mesmo que ela fosse envergonhada publicamente, ela tinha que obedecer. Em outras palavras, deveria ser uma submissão cega e irrestrita, servindo como uma espécie de capacho. É a visão que eles tinham aqui da mulher. Talvez você diga, mas a ordem para a mulher se submeter ao marido, Alex, e ele ser senhor da sua casa, não é a vontade de Deus? É claro que sim. Por mais que o famigerado feminismo venha, especialmente no último século, atacando ferozmente esse princípio, não há dúvidas, pelo menos para aqueles que conhecem a revelação divina, que esse é o padrão desde a criação. Contudo, o que está acontecendo aqui, meus irmãos, é uma extrapolada dessa ordem. Homem nenhum pode exigir de sua mulher o que Xerxes exigiu de Vasti. Nem mesmo o rei. Não pode. Homem nenhum pode tratar sua mulher como um mero objeto. Não pode exibi-la como um troféu. Não pode usá-la para seus desejos imorais. Não pode fazer dela um alvo para escárnio e zombaria. Sob o pretexto de que é o cabeça dela, é o senhor da casa e pode dar qualquer ordem, por mais inescrupulosa que ela seja. Não pode fazer isso diante do Senhor. Não pode, isso não é submissão bíblica. Na verdade, isso é um atentado contra o casamento e contra a própria autoridade de Deus. É assim que você entende ser senhor da sua casa? É dessa maneira que você trata a sua esposa? É esse o seu conceito de submissão? Oh, homem, eu espero que não. Saiba que isso não é submissão, mas humilhação. A sua mulher não deve ser exposta, mas preservada por você. Mas mais do que isso, veja nesse texto aqui a fragilidade do reino no tolo conselho de seus supostos sábios. Ora, meus irmãos, lei humana alguma teria força para realizar o que eles queriam. Na verdade, essa lei só serviu para espalhar a história. Não era essa a preocupação? Não queremos que isso se agrave, se espalhe, as mulheres vão acabar sendo influenciadas. Ora, a história se espalhou com o apoio do rei, com o selo de autenticidade real. Não era um boato. Imagina chegando a terras bem distantes. Não, conversa. Vasti ia fazer isso com Assuero. Não, ela fez, isso aqui é o documento. Ele mesmo confessa isso. Mais uma ironia. Mais uma ironia. Você percebe o quão tolos são os sábios dos reis deste mundo? Se arrogam como os verdadeiros detentores do conhecimento, os senhores do saber.
são os mestres da filosofia, os defensores da ciência, os guardiões da democracia, os mais habilidosos na política. Mas ouça o que a Escritura Sagrada diz sobre eles. 1 Coríntios 3,19. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porque está escrito, Paulo está citando Jó, capítulo 5, versículo 13. Ele apanha os sábios na própria astúcia deles. É assim que Deus trata com os sábios deste mundo. Enchem a boca para discorrer sobre as questões da vida. Você deve ter visto muitos podcasts, programa de televisão, pessoas falando, os sábios do nosso tempo falando sobre os problemas sociais, a fome no mundo, as guerras entre as nações. Mas eles fazem tudo isso não à luz da rainha das ciências, a teologia. Como diria Sproul, eles destronaram a rainha e colocaram sua serva, a filosofia, no lugar. O que temos é uma usurpadora no trono. Por isso ouvimos tantas tolices dos supostos sábios deste mundo, porque os seus conselhos não partem da palavra de Deus. Você ainda leva esses sábios a sério? Você ainda dá ouvidos ao que eles dizem? Você se encanta com a sabedoria que eles aparentemente possuem? Conheça mais o seu Deus. Mergulhe no oceano profundo do conhecimento do Altíssimo. E aí você verá o que é sabedoria de verdade. Percebe a fraqueza dos reinos deste mundo, meu irmão? Fracos em não conseguir controlar o coração das pessoas, fracos em solucionar seus problemas. Que diferença entre esses reinos mundanos e o reino de Deus, onde Cristo governa. Todo o poder lhe foi dado no céu e na terra. Ele exerce autoridade sobre as nações. Agindo o Senhor, quem impedirá? Não há ninguém que possa deter a sua mão. Não há, inclusive, rei algum que possa tomar uma decisão sem isso estar em conformidade com o decreto dele. Enquanto decretos humanos são colocados e desobedecidos, o decreto divino não pode. Esse sim é irrevogável. E é nele, em Cristo, meus irmãos, que estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Não nos sábios deste mundo, mas em Cristo. Que Rei glorioso nós servimos. Tem todo o poder e todo o conhecimento. Não precisa de exércitos, nem de conselheiros. Ele é autossuficiente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O que faz pessoas rejeitarem os reinos deste mundo? Veja a pergunta agora. O que faz pessoas rejeitarem os reinos deste mundo? O que as faz abandonarem o império do mal? No caso do vilão de Guerra nas Estrelas, Darth Vader, o fator preponderante foi a sua relação com o seu filho, Luke Skywalker. Para não vê-lo morrer, ele precisou derrotar aquele que o tinha trazido para as trevas, o vilão Palpatine. Então ele volta a ser, finalmente, Anakin Skywalker, alcançando assim a sua redenção. Meus queridos, tudo isso não passa de ficção. Mas a luta que você e eu enfrentamos contra o império do mal faz parte de nossa realidade. E uma outra grande diferença é que não somos os agentes da nossa redenção. Você conhece a história, você sabe como aconteceu. O pai ali perde a batalha para o filho. E o filho, prestes a morrer pelo vilão maior, o pai mata o vilão e é redimido nessa ação em Star Wars. Mas veja a diferença conosco. Em nosso caso, o filho precisou morrer para nos salvar. Não o nosso filho, mas o Filho de Deus. E foi ele, somente ele, quem derrotou os inimigos de nossa alma, o inimigo de nossa alma, o príncipe do mal, que está por trás de todos os reinos deste mundo. Sim, ouça o que diz a palavra de Deus.
Mateus 4, do 8 ao 11, sobre a tentação do Senhor. Levou ainda o diabo a um monte alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Você ainda se sente atraído pelos reinos deste mundo? Por sua aparente glória? Pelos prazeres oferecidos? Lembre-se de quem que está por trás desses reinos mundanos, desse império do mal. É o próprio diabo. E lembre-se, acima de tudo, que os reinos deste mundo possuem aparente glória e força, mas na verdade, meus irmãos, não passam de fúteis e frágeis. Só o reino da glória, só o reino de Cristo tem força e poder, tem glória de verdade. A este reino você deve valorizar, sobre este reino você deve proclamar, deve anunciar, deve testemunhar. Para este rei você deve viver. Que o Senhor Deus abençoe o seu povo nessa manhã. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te rendemos graças pela tua palavra pregada. E te pedimos, ó Deus, que pelo teu Santo Espírito ela venha a trazer os frutos na vida de cada um aqui que a ouviu. De homens, de mulheres e de crianças. Que o teu povo, Senhor Deus, depois de alimentado, possa demonstrar com as suas vidas que não apenas ouviram a palavra, mas guardaram no coração. Que nós, ó Deus, amemos o teu reino e desprezemos os reinos deste mundo. Que a gente venha, ó Deus, a zombar deles, a ironizá-los, como a tua palavra ordena, e a ser satisfeitos no reino do Senhor, em Cristo Jesus. Oramos assim, Senhor Deus, pedindo perdão e perdão pelos nossos pecados, por todas as vezes que nós nos encantamos e nos iludimos com os reinos mundanos, pedindo a tua graça, ó Deus, para nos perdoar. Em nome de Jesus. Amém.